Olá pessoal, bem-vindos ao Bunker e hoje trazendo um programa que vocês pediram, pelo menos alguns de vocês aí pediram, que é uma seleção de títulos sobre crítica literária. Mas eu já aviso logo, é uma seleção bem pouco ortodoxa, que não tem nada de acadêmica e é bem pessoal. Mesmo, assim, muito pessoal, assim, os autores selecionados aqui fazem parte do meu panteão de críticos preferidos. E por quê? Porque todos eles terminam apresentando aspectos da literatura que vão muito além da simples técnica narrativa ou do esteticismo. Eles exploram a literatura de diversas maneiras e através de diversas possibilidades de interpretação. Então eu espero que vocês façam um bom proveito dessa seleção. E eu começo essa seleção com dois autores ligeiramente clássicos, né? O primeiro é esta seleção de ensaios aqui do T.S. Eliot, que foi publicada pela Rocco, acho que dá para encontrar pela estante virtual. Também dá para encontrar por aí, acho que algumas coisas dele de ensaios sobre cultura, tudo que é bem interessante, mas o que eu gosto aqui desse livro é que o Eliot faz uma análise de autores como, por exemplo, Dante Alighieri, fala sobre a função da crítica, também tem ele falando sobre o William Blake, Swinburne, os pensamentos do Pascal. Então é um belíssimo livro de um autor extremamente importante para a poesia moderna do século XX, para o pensamento conservador também é bem importante, o Eliot, como vocês sabem disso muito bem. Então está aí a abordagem do Eliot para a literatura, o que ele tem a dizer sobre a literatura. O segundo livro é do escritor francês George Steiner, nossa, falei agora com um sotaque meio esquisito, né? Mas é o George Steiner, o Gramáticas da Criação, que vem tratar justamente da criação dentro do universo literário, dentro da literatura, como que funciona, de onde vem, que são essas perguntas meio clássicas e básicas, né? O porquê de criar. Então, Gramáticas da Criação também é um desses livros clássicos que vocês devem ler. E uma coisa muito interessante, estava esquecendo de falar, todas essas análises, todos esses insights, interpretações da literatura, todos esses livros aqui, apesar de falarem essencialmente de literatura, você pode aplicar esses conceitos, essas ideias, para basicamente qualquer arte, logicamente fazendo algumas adaptações. Então quando você pega um livro do Steiner sobre a criação, você pode reinterpretar os conceitos que ele está falando no livro para o cinema, para séries de TV, para quadrinhos, para o que você quiser, porque o fundamento da criação é o mesmo, apesar da sua prática ser exercida de uma outra forma. E lembrando também que no fundo, nem tão no fundo assim, todo cinema, séries de TV, quadrinhos, tudo isso tem um fundamento que é o quê? O contar histórias. E contar histórias nada mais é do que a principal função da literatura. Justamente para relembrar isso, é importante nós citarmos aqui os livros do professor Rodrigo Gurgel, especialmente esses dois aqui, o Muita Retórica e Pouca Literatura e o Esquecidos e Superestimados, onde o professor Gurgel vai mostrar o porquê dentro da literatura brasileira se perdeu essa capacidade de simplesmente de se contar histórias, de se narrar histórias. E você tem autores aí, também não é um problema só contemporâneo, o professor Rodrigo vai mostrar que isso permeia a literatura brasileira desde as suas origens, que é essa ideia que é essa grande questão de que normalmente a literatura brasileira ela não está narrando histórias, mas ela está defendendo alguma ideia, está defendendo alguma ideologia, está defendendo algum ponto de vista e se preocupando muito pouco com o simples contar histórias. Então está aí dois livros do professor Rodrigo Gurgel para vocês lerem e aprenderem bastante. E já que eu falei do professor Rodrigo Gurgel, eu tenho que indicar também aqui o livro do José Guilherme Melchior, O Razão do Poema, onde um dos maiores pensadores brasileiros, que morreu precocemente, faz aí a sua grande imersão na análise literária. O José Guilherme Melchior é dessas figuras que influenciou muita gente, apesar de pouca gente assumir isso, se bem que hoje em dia melhorou um pouquinho, vai. E neste livro aqui, o Melchior vai fazer análises sobre o poema, sobre Murilo Mendes, sobre a poesia brasileira, sobre Carlos Drummond de Andrade, e é uma das grandes peças
fundamentais da nossa boa crítica literária. Então vale muito a pena ler, até porque o Melchior era um cara extremamente culto, então as referências, as conexões que ele faz entre as literaturas realmente engrandecem muito a grande conversação sobre o poema, sobre a literatura, sobre a poesia. E seria meio chover no molhado falar de autores como Marcelo de Moisés, como Antônio Cândido, Otmar Carpo, Wilson Martins, tudo. Esses são nomes que, de certa forma, fundamentam, que são pilares de toda a crítica, de todo o meio cultural literário do país. Pois é, então, como eles já são falados demais, já são respeitados demais, nada como colocar alguém que vem justamente para chacoalhar essas instituições, que tenho o prazer de falar que é meu amigo, que é o Martim Vázquez da Cunha de Assis Almeida, com o seu monumental A Poeira da Glória. Um livro que aos poucos aí vai conquistando espaço e se tornando cada vez mais fundamental e fundamentando novas discussões sobre a cultura brasileira, sobre a literatura brasileira, porque o que o Martim faz aí, influenciado por autores como, por exemplo, Eugênio Weber, que eu vou falar um pouco aqui, como Lionel Trilling, que não está aqui, mas é uma referência para vocês guardarem, o que o Martim faz é justamente buscar fundamentos existenciais para a nossa literatura, fundamentos morais. E esses fundamentos vão ser como luzes a revelar uma literatura muito mais rica do que a gente pode imaginar. Normalmente as pessoas, quando pensam no livro do Martim, pensam que é um livro que destrói a literatura, que não sei o que destrói os críticos. Muito pelo contrário. Na verdade, o que o Martim vem fazer é justamente resgatar a importância da literatura brasileira para nós, para nossa compreensão do papel dela na nossa formação imaginativa, na nossa formação moral até. Então está aí A Poeira da Glória, Martim Vázquez da Cunha de Assis e Almeida. E expandindo ainda mais a visão sobre literatura, é interessante você reparar o quanto é possível você aprender com a literatura, o quanto existem de temas que permeiam a grande literatura. Então você vai ter, por exemplo, autores aqui que falam sobre o exílio, que falam sobre o desejo mimético, que falam sobre as personas sexuais, que falam sobre o conhecimento proibido e como esse conhecimento é tratado na literatura, que falam até da Bíblia. Então vamos lá, falando sobre o exílio, Maria José de Queiroz, com este aqui, Os Males da Ausência, onde ela faz realmente uma análise sobre o exílio dentro da literatura. E aí ela vai buscar em autores como Ovídio, Camões, os jesuítas, toda essa questão do exílio, chegando até Ulisses, se não me falham aqui os neurônios. Tem Ulisses aqui mesmo, não tem? Tem, claro que tem um Joyce aqui. E como esses autores exploram essa questão do exílio, que não é só um exílio físico de cidades, de países, mas o próprio exílio espiritual que faz parte da condição humana. Então está aí Os Males da Ausência, da Maria José de Queiroz, talvez uma das maiores críticas literárias do país. Então vale muito a pena comprar isso aqui, vale muito a pena se dedicar à obra dela. Falei aqui um pouco sobre personas sexuais, sobre a sexualidade, com o papel de como os autores também, ou como a literatura explora isso, revela o desejo, revela a pulsão, as paixões. E, bom, eu só posso indicar Camille Paglia com este livraço, que é o Personas Sexuais, também quase que uma enciclopédia sobre autores e temas, onde ela vai revelar muita coisa interessantíssima, que eu mesmo fiquei extremamente surpreso quando li o livro. Não é um livro que você vai ficar assim, não é um livro de sacanagem, tá, gente? E também não é um livro que fala sobre baixarias nem nada. É um livro que mostra o quanto esses grandes autores, Shakespeare, Spencer, Shelley, Keats e por aí vai, lidam com a questão da sexualidade humana, como ela se revela na literatura. E aí é uma grande imersão no pensamento da Camille Paglia, também um grande fundamento. A Camille Paglia hoje está muito em voga porque ela vai muito contra essa questão das disputas sobre gênero, sobre a sexualidade, sobre esse feminismo esquisito do século XXI, e ela bate de frente com isso. Só que todos os fundamentos dela estão especialmente neste livro aqui, que além de revelar uma autora extremamente inteligente, é um grande painel da literatura mundial. Então, Personas Sexuais, Camille Paglia. E a literatura também é este campo fértil para explorar o conhecimento, para explorar especialmente esse conhecimento que nos é vedado desde
os deuses gregos, como Prometeu, até os limites da ciência em pleno século XXI. E o Roger Shattuck, neste livro aqui, O Conhecimento Proibido, vem justamente mostrar como autores como o Herman Melville, a Mary Shelley, o Marquês de Sade, exploraram estes limites e muitas vezes romperam esses limites dentro da literatura, na imaginação. E esses autores terminam sendo justamente esses porta-vozes do fogo, né? Esses porta-vozes do que está além daquilo que a gente não percebe. Eles são criadores, eles são exploradores. E aí fazendo a união com, por exemplo, com o livro do Steiner, do Gramáticas da Criação. Então você começa a perceber que todos esses críticos, apesar de explorarem temas diversos, no fundo, eles estão conversando entre si, eles estão se relacionando, tanto entre os autores, tanto quanto eles mesmos. E falando dessa conversação, um exemplo é você pegar o capítulo aqui do Roger Shattuck no Conhecimento Proibido sobre o Marquês de Sade e ler em paralelo com o da Camille Paglia, o Personas Sexuais. E aí você percebe que, por exemplo, o Marquês de Sade, apesar de toda a sua loucura, ele era um cara que revela, de certa forma, o que é o mundo sem Deus. Bom, e falando de Deus, falando do sagrado, não tem como não indicar dois livros aqui que eu vou passar para vocês. O primeiro é o Pomba Escura, do Eugênio Webb, o sagrado secular na literatura moderna, onde ele vai revelar para nós como estes temas estão presentes sim na literatura moderna em autores como o Yeats, como o Hilke, como o James Joyce. Então, um livro belíssimo, cheio de insights estupendos, que vale muito a pena ler, e eu acho que não deve estar muito caro não, acho que está baratinho por aí. Procurem, leiam. Obviamente, para falar do sagrado, de Deus na literatura, um livro fundamental, pedra fundamental, que infelizmente estava pesquisando, está esgotada a edição nacional, que é o Código dos Códigos, mas que é possível encontrar a edição em inglês, é esse aqui, The Great Code, do Northrop Frye, que tem um livro também espetacular, que é o Imaginação Educada, e o Frye vai neste livro mostrar como a Bíblia é fundamento, base. Ela é aquilo no qual todos os autores do Ocidente vão beber para escrever os seus romances, as suas peças. E aí você pode expandir, como eu falei, todos esses temas aqui, você pode expandir para o cinema, você pode expandir para a televisão. Isso. Esse que é o grande barato aqui de você pegar esses autores, que eu acho que eles enriquecem muito, não só o debate sobre a literatura, mas eles enriquecem o debate sobre a cultura. E esse livro do Frye, como eu falei aí, infelizmente está esgotada a edição em português, pelo que eu vi, chama Código dos Códigos. Inclusive, para quem quiser se aprofundar muito nesse tema, procurem o Francisco Scorsin, que vocês provavelmente vão encontrar material do Francisco lidando justamente sobre essa questão da Bíblia, da literatura, baseado muito na obra do Northrop Frye. Então tá aí, por favor, procurem o Francisco Scorsin, ele tem um curso sobre isso e vale muito a pena vocês fazerem. Chegando agora na parte final, dois autores que eu gosto muito, tenho em muita boa conta e que me influenciaram muito, influenciam. Obviamente um deles, vocês já sabem quem é o René Girard, com Mentira Romântica e Verdade Romanesca, onde ele vai mostrar que um dos principais temas da literatura, se não o principal tema da literatura, é justamente revelar o desejo mimético que permeia a sociedade. Isso vai envolver o quê? O ressentimento, a inveja, rancores, esse tipo de drama humano. Então este livro aqui é fundamental para entender não só a literatura, mas inclusive para entender a própria obra do René Girard. E nesse livro Girard vai lidar com autores do calibre do Stendhal, Balzac, Cervantes, Dostoiévski, e as interpretações que o Girard faz da obra desses autores é assim de tirar você do chão, assim, de faltar ar em determinados momentos. Você fica abismado com o nível de profundidade que o Girard consegue puxar desses autores, que já são por si só impressionantes, mas com a leitura do Girard realmente eles ganham uma nova dimensão para nós. E por falar em nova dimensão, vou indicar aqui um autor que vai tratar exclusivamente da obra do Shakespeare, que não é o Girard, poderia ser o René Girard com o seu Teatro da Inveja, mas eu quero indicar para vocês esse livro aqui, do Ron Rosenbaum, As Guerras de Shakespeare. Esse aqui, para mim, é um dos melhores livros sobre... vocês podem ver que está tudo marcado aí, ó, tudo cheio de anotação e tal. É um dos grandes livros sobre o bardo, assim, porque o Ron Rosenbaum,
ele não faz uma análise literária só, e nem sociológica, e nem assim, ele faz tudo isso ao mesmo tempo. Ele faz uma análise sobre o tempo do Shakespeare, ele faz uma análise sobre como a crítica recepcionava o Shakespeare em determinados momentos, como o Shakespeare foi acolhido no cinema, como o Shakespeare é traduzido, e por aí vai, assim. Também as diferentes versões das peças, ele trata disso. Por exemplo, a análise que ele faz aqui sobre o Rei Lear é desbundante mesmo, assim, é um negócio de você ficar uau. Então, assim, para mim é um dos grandes livros sobre o bardo que vocês têm acesso aqui no Brasil. Livraço para variar também, mas acho que hoje só foi livraço também. Então é isso, pessoal. Eu acho que tá bom por hoje, é livro demais aqui. Eu espero que realmente sirva para vocês procurarem, se interessarem por esses autores. E, novamente, não saiam por aí falando: ah, eu vi lá no canal do Dio, no Bunker, que a Bíblia influencia a literatura. Blá, não significa nada. Você tem que pegar e ler o livro do Fry. Você tem que ler o livro do Eugênio Webb. Leiam os livros, estudem, sejam melhores amanhã do que vocês são hoje, para vocês mesmos, simples assim. Antes de encerrar o programa, a gente fez lá uma promoção no Facebook, para quem compartilhasse lá o post do livro do Francisco Ratzo, Contra o Aborto, ajudando a divulgar o canal e o livro, e a concorrer ao livro. E nós temos 3 ganhadores, que são o Vitor Guilherme Vasconcelos, o Walter Vidal e o Pedro Henrique Oliveira. Hello! É isso mesmo, pessoal. Vocês aí, por favor, entrem em contato comigo, se bem que eu já devo ter entrado em contato com vocês para pegar o endereço, e a gente vai mandar os livros para vocês ainda essa semana, se tudo der certo. E acho que é isso aí, pessoal. Até a próxima. Não esqueçam de apoiar o canal, não esqueçam de divulgar o canal, não esqueçam de fazer seus comentários, e até mais. Tchau, tchau.